Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. O Eterno, ele mostra através das suas escrituras que João Batista, ele é representado como os dois canais do Espírito Santo. O Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. A areia aqui é as pessoas. Lembrem-se do que o Eterno falou a Abraão, que da sua descendência seria contado como as estrelas da terra, como as estrelas do céu, ou como a areia do mar. E a Judéia é o mundo. Então João, que é os dois canais, ele era o único que tinha a palavra do Eterno e ele foi mandado à areia seca, ou seja, a areia não tinha a palavra, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o Eterno, através dos seus dois canais, ele está trazendo dois princípios básicos. O primeiro, que é o nosso tempo sobre a pessoa se arrepender para que ela seja arrebatada. Então, o reino, que é o entendimento, é o de agora. Me arrepender para ser arrebatado porque o tempo está chegando. E o novo entendimento, que é o outro princípio, é o de renovar o entendimento para dar a vida, que não vai ser uma tarefa fácil. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, pela palavra do Eterno, você vê que ele está profetizando mais uma vez através dos dois canais, algo que já estava escrito há milênios de anos atrás, aonde ele mandou mais uma vez o João Batista, não necessariamente João Batista, mas o Espírito que estava sobre João Batista, que era o Espírito Santo, ele está vindo profetizar mais uma vez o que já estava escrito lá no passado. E ele foi mandado justamente para a areia que não tem água, a areia seca do deserto, onde fica a Judéia, que é o mundo. E ele fala: preparai o caminho do Senhor. Você que está ouvindo a voz do Espírito Santo antes do arrebatamento, você precisa se arrepender para ser salvo. Não só se arrepender, né? Mas obedecer. Porque um arrependimento sem obras é a mesma coisa que não estivesse fazendo nada. Imagina o caso, né? Você lê nas escrituras que tal prática te conduz ao lago de fogo. Aí você vai lá e desobedece. Aí você lê o rótulo de algum produto que está escrito se jogar no olho e você fica cego. A isso você obedece. Isso porque você acredita numa coisa que você está vendo, porque nessa coisa que você vê existe uma condenação. Mas algo que você não consegue ver, que é o lago de fogo ou o inferno, aí você não acredita. Isso porque essa pessoa, ela é ateia. Porque se ela realmente acreditasse, ela obedeceria. E ele ainda fala: endireitai as suas veredas. Quer dizer o quê, né? Endireita a sua vida antes que o arrebatamento aconteça. E agora ele está nessa parte do voz do que clama no deserto. O canal está aqui falando diariamente, todos os santos dias, que a pessoa precisa se arrepender antes do arrebatamento. Inclusive, ele está deixando esse outro canal, que é o azeite na lâmpada, para as pessoas que vão ficar no arrebatamento. E elas precisam endireitar a sua vida. Quando der o arrebatamento, essa que ficou, ela precisa endireitar. Mas como, né? Renovando o entendimento na questão de dar a vida. Porque o único jeito de ser salvo é dando a vida, e não tem outra opção. Não adianta fazer um jejum severo, não adianta orar em cima do milho, que não vai fazer diferença. Não adianta usar cinto de castidade, que não vai fazer diferença nenhuma. Não adianta ficar pedindo perdão o dia inteiro. Não vai ter segundo arrebatamento, não vai ter anti-messias, como falam por aí. Não vai ter governo da besta, como mostra no filme. Não vai ter 7 anos aí, como mostram, né? 3 anos e meio de prosperidade do nada, e 3 anos e meio de apocalipse, assim, 3 anos e meio só de apocalipse mesmo, eu diria que é só 3 anos. Não vai ter nada disso. Isso daí foi o que os filmes da besta fizeram. Renovaram o entendimento dos homens para que eles acreditassem numa mentira. E essa mentira é tão forte que as pessoas nem sequer se questionam se isso é verdade. Então você que está ouvindo esse canal, você que ficou no arrebatamento, não é para se preocupar e ficar falando: ai meu Deus, é o fim do mundo, por mais que seja. Mas você precisa renovar o entendimento de que poderia ter sido pior. Você poderia simplesmente ter morrido e parado no lago de fogo. Mas agora que você tem essa segunda chance, significa que você ainda pode ser salvo. E você não pode desperdiçar. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Aqui você entende muito claro, através do Eterno, né, de que quando der o arrebatamento, todo mundo vai ser direcionado para o João Batista, que é representado como os dois canais. Aqueles que entenderem a mensagem arrepender-se-ão, e os que não se arrependerem vão ficar aí pro lago de fogo. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Através do canal Espírito Santo Ministra Azeite na Lâmpada, este homem que estiver ouvindo, ele vai ter o entendimento de ser batizado, confessando o seu pecado.
Só que o batismo aqui não é nas águas. O batismo é através do seu próprio sangue, porque como foi falado nesse canal através do Espírito Santo de várias formas, que o único jeito de ser salvo é dando a vida. Qualquer outra forma não existe. E o único batismo que você vai poder fazer é usando o teu próprio sangue. Então sim, você precisa passar por essa tortura. E se você rejeitar esse entendimento que estamos passando, tudo bem. O que vai acontecer que o Espírito Santo está passando? Tudo bem, o que vai te acontecer se você negar? Você vai morrer e parar no lago de fogo. Mas o que vai te acontecer se você aceitar? Você vai morrer e ser salvo. Qual dos dois você escolhe? Lembre-se que o Eterno ele nunca vai te obrigar a fazer nada. Você próprio tem que escolher. Você não pode ir pelas emoções, não pode ir pela vontade, desejo, nem nada. Você tem que ir através do raciocínio. Raciocine um pouco. Se você só obedece alguma coisa quando sente, se aquela vontade não vir, você nunca vai obedecer? É um questionamento muito forte que você precisa fazer a si próprio. Porque as escrituras falam alguma coisa que você precisa obedecer. Você só obedece porque está sentindo, então quer dizer que se você parasse de sentir, você não obedeceria mais? Então agora você não pode ir com sentimento, não pode ir com qualquer outra coisa além do raciocínio. Raciocínio. Se eu não der a vida, eu não sou salvo. E qualquer outra coisa que eu faço, eu sou condenado. Então eu preciso. É uma necessidade. É uma ordem. Você precisa. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa raça de víboras aqui é os anjos caídos. Não só como os anjos caídos, mas os próprios demônios também que ficam entrando nas pessoas por aí. Todo aquele que não obedece é filho do diabo. E por isso que o Filho se manifestou para libertar os que estão em cativeiro. E essa pessoa que ela vai onde está essas raças de víboras é nessas congregações que ficam lá fora. Porque em vez de ela vir na palavra, ela vai ouvir o homem. Aí a pessoa que ouve o homem, ela não entende que a salvação não está no que o homem fala, e nem em ir nesse lugar. Mas a salvação está em obedecer aquilo que você sabe. E isso também entra agora sobre o arrebatamento. No caso que você ficou, você precisa obedecer aquilo que você sabe para ser salvo. Se seu entendimento te aponta que você precisa da vida, o que você vai fazer além disso? Por acaso você vai poder viver alguma coisa no mundo destruído? Você vai ter um café da manhã todo dia, um bom dia da sua esposa? Não vai ter nada disso, porque ou ela foi ou ela morreu. Ou ela ficou com você e ela não pode oferecer coisa nenhuma. Então, pelo raciocínio, você entende que precisa da vida. Mas, para o nosso tempo, o de agora, antes do arrebatamento, você vê as pessoas saindo lá fora. Elas, ao invés de vir para as escrituras, elas preferem ouvir os anjos caídos, que são esses homens do púlpito. E se vocês pudessem abrir nem que seja um pouco os olhos espirituais e vissem o que são essas coisas, vocês ficariam com medo de ir lá. Mas é claro que isso não acontece porque a preocupação de vocês não é com a salvação, e sim com dinheiro no banco, com um ótimo carro em casa, uma casa grande, uma família estável, e a salvação fica deixada de lado. E se o Eterno não tivesse dado o arrebatamento, você morreria parecendo no lago de fogo. Então, pela misericórdia do Eterno, ele teve que dar o arrebatamento porque era o único jeito de te salvar. Então você vê que o Eterno teve amor até nisso, né? Ele precisou destruir tudo para que você entendesse. Porque se ele não destruísse, ele na verdade não te amaria e ele na verdade te odeia e queria te levar para o lago de fogo. Mas aí você vê, né, o amor que o Eterno tem pela sua alma. E agora você vê o amor que você tem pela sua própria alma, a ponto de você deixar um demônio te enganar. E olhem para vocês ver o nível de como vocês estavam, né? Vocês estavam acordados, mas espiritualmente vocês estavam dormindo. Vocês eram livres para andar, era livre para falar, vivia livremente. Mas interiormente, dentro de vocês estavam presos. Falavam livremente, viviam livremente, mas eram presos quando os demônios olhavam para vocês. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isto que o Espírito Santo está falando através de João Batista, que João Batista são os dois canais, é o que ele está falando agora para você. Isso não é uma palavra qualquer, é uma ordem que o Eterno está dando. Produza frutos dignos de arrependimento. E esses dois frutos que você vai dar são, né? Um que é dar a vida e o outro que é se preparar para o arrebatamento. Se você está ouvindo essa mensagem depois do arrebatamento, o único fruto que você pode dar é se preparar ouvindo os dois canais para ser salvo. E você que está ouvindo agora que não deu arrebatamento,
é se preparar para o arrebatamento obedecendo tudo aquilo que você sabe. Porque se você sabe 5% da Bíblia e obedece 1% só, aonde que foi aparecer aqueles 4%? O Eterno te deu essa sabedoria à toa? Se ele tivesse te dado à toa, era mais fácil não ter te dado nada, né? Mas se você sabe esses 5% e obedece os 5%, o Eterno não vai ser injusto contigo, porque ele está vendo a obra que você está fazendo, ele está vendo o fruto. E por esse pequeno esforço que você está fazendo, pequeno ou muito grande, depende do quanto você sabe, é isso que vai te justificar no dia do arrebatamento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, o Eterno pode suscitar filhos a Abraão. Essa parte aqui das Escrituras, o Eterno ele traz exclusivamente para o nosso tempo. Porque muitas pessoas proclamam de peito aberto e dizem que elas já são salvas, dizem que elas já são filhos do Eterno, dizem que elas já são isso e aquilo, só porque elas fazem parte de alguma congregação. Só porque vai de segunda a sexta na congregação, ou vai aos domingos, ou porque guarda um sábado, sendo que essa pessoa, todas as obras dela testificam de que ela não é filha de Deus. É só vocês usarem aquele caso que foi falado anteriormente, né? Nas escrituras está falando, mentira é pecado, te conduz ao lago de fogo. Aí a pessoa lê isso, ela entende e desobedece. Aí ela pega um rótulo de um produto e diz, se você jogar nos olhos vai ficar cego. A isso ela obedece. Isso porque essa pessoa que vai nessa congregação, verdadeiramente ela é ateia, porque se ela realmente acreditasse, ela obedeceria. Como você pode ter uma fé naquilo que você nem sequer acredita? Então você vê a troca de valores aqui. E essa parte que o Espírito Santo fala através de João Batista, porque eu vos digo que mesmo destas pedras o Eterno pode suscitar filhos a Abraão. Ele está querendo dizer que aquelas pessoas que não fazem parte da congregação, que não vão atrás do homem do púlpito, não vão atrás do homem do pecado e nem sequer se tornam filhos da perdição, estes são as pedras. Porque a pedra é as escrituras, e todo aquele que se alicerça dentro das escrituras se torna uma rocha. E pode vir vento, destruição, o que for, nunca vai desestabilizar aquela pessoa. Então, basicamente, as pessoas que vão realmente ser levadas no arrebatamento, a maioria delas são aquelas que não participam da congregação e ficam somente no que as escrituras dizem. A escritura fala, pode, isso ela faz. A escritura fala, não pode, isso ela não faz. O homem do púlpito lê, não pode, ele diz sim, e o cara que está ouvindo obedece. Nas escrituras diz, não faz, aí ele vai lá e faz, e ensina os outros a fazerem. Então eles não obedecem a palavra do Eterno. Isso porque quem está ensinando ali é a raça de víboras, é os demônios, é os anjos caídos em carne ensinando os homens. E como os anjos caídos não têm vida em si mesmo, eles não conseguem transmitir a verdade ao próximo, e nem a vida. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa segunda parte que o Eterno falou através de João Batista, e também agora através dos dois canais, principalmente por esse, que é o azeite na lâmpada, ele traz tanto para o nosso tempo, como ele traz para o tempo do futuro. O nosso tempo presente é, você que não está produzindo bom fruto vai ser cortado e deixado no arrebatamento, onde você vai ter que passar pelo fogo da tribulação. E agora o segundo ponto, que é para quem ficou no arrebatamento, é, você que não está fazendo nada para ser salvo, simplesmente vai acabar seu tempo de proteção, você vai sair lá fora, vai morrer e os demônios vão acabar contigo e você vai parar no lago de fogo. E eu digo que essa nem é a pior parte, porque você deve pensar, nossa, mas como Deus consegue ser tão mal? Ele simplesmente vai fazer eu pegar fogo aqui enquanto que a minha família sabe que eu tô pegando fogo? Isso é um pensamento satânico, porque é Satanás te enganando até nesse momento, para você ver como você não sabia nada. Basicamente, quando der o arrebatamento, o Eterno ele vai apagar a nossa mente. Eu não vou lembrar que você existe. Você vai se lembrar de mim, mas eu não. Eu não vou lembrar que você existe, eu não vou lembrar que eu te conhecia, eu não vou nem saber. Eu não vou te lembrar que te conheço e nem você vai me lembrar que me conhece. Porque o Eterno ele não vai deixar eu sofrer sabendo que você está lá embaixo, ele vai apagar a minha memória. Então, para mim, vai ser como se você nunca tivesse existido. E você deve estar se perguntando, mas como assim? O Eterno é tão mal assim? É só você ver o tempo presente que você está agora. Você anda todos os dias por um asfalto, por uma casa, por um prédio, vai trabalhar. Você sabe quantas pessoas estão debaixo dos seus pés? Não, você não sabe porque elas foram esquecidas. E igualmente vai ser com você. Se você não quer ser apagado do universo, então você precisa obedecer à palavra do Eterno. E quando eu digo apagado do universo, não quer dizer que você vai deixar de existir. Quero dizer que na minha consciência você não existe mais. Mas no Lago de Fogo você está existindo lá. E é essa a sua história se você não escolher der a vida. Como o Espírito Santo torna a falar mais uma vez. Ou você se arrepende e é arrebatado, ou você se arrepende depois do arrebatamento e da vida,
ou você não tem mais salvação de forma alguma. E eu sei que essas palavras podem ser duras, mas é como o ditado diz: a verdade dói, mas ela liberta. O único jeito de você ser libertado dessa carne é falando a verdade. Porque nessa hora não é hora de você ser amaciado, ser agraciado, é a hora de você entender todo o mal que você fez consigo mesmo, porque se você obedecesse, eu não seria nem necessário falar nada do que está sendo dito aqui, e você nem estaria aqui, né? Então o único jeito de você ser salvo é falando a verdade. Não necessariamente sendo bruto, mas falando a verdade que vai te libertar. Quando Yahushua ele estava aqui na Terra, ele não veio falar coisas agradáveis. Ele veio unicamente falar o que era necessário para a salvação dos homens. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. O Espírito Santo, através do João, que João é os dois canais, ele trouxe a palavra para o arrependimento. O canal Espírito Santo Ministra, ele veio falando há muito tempo atrás sobre nascer de novo, ser uma nova criatura, deixar de pecar, e trouxe o arrependimento para quem vai subir no arrebatamento. E para quem ficou depois do arrebatamento, ele está trazendo agora o canal Azeite na Lâmpada para o arrependimento e para a pessoa, né, dar a vida para ser salva. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem subiu no arrebatamento, no dia do arrebatamento vai ser batizado. O Eterno me deu um sonho, e nesse sonho, quando estava perto de dar o arrebatamento, ela começava a falar em línguas misteriosamente e subia. E quando der o arrebatamento e quem ficar, ela vai ser batizada, dando a sua própria vida através do fogo ali. E o fogo é os demônios queimando ela ali para a carne dela morrer. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A pá aqui é o Espírito Santo. Mais uma vez o Eterno, falando através de João Batista, que ele está falando que ele tem a pá, e vai limpar a sua eira, ou seja, o Espírito Santo dentro de você que está ouvindo antes do arrebatamento, ele vai te ajudar a limpar todo o pecado, para que você seja guardado como trigo no celeiro. E você que ficou no arrebatamento, o Espírito Santo vai te limpar mais uma vez, só que da seguinte forma, fazendo você morrer para ser salvo, fazendo você derramar o seu sangue em forma de sacrifício e batismo para ser salvo, porque é o único jeito. Então veio Yahushua da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João punha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O João Batista, ele é representado no nosso tempo agora, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está clamando ao Pai para que ele não dê o arrebatamento ainda, para que você que está ouvindo o canal não acabe ficando sem mantimento, sem depósito nesse dia e seja destruído pelo destruidor. Então o Espírito Santo ele está clamando aqui, nesse momento, para que o arrebatamento não aconteça antes do previsto, para que você não tenha suprimento. E se você não tiver suprimento, como é que você vai suportar a fadiga que está vindo, né? Lembre-se da época de José. O Eterno deu um sonho para Faraó e o Espírito Santo usou Moisés para preparar o povo para a grande fome que estava vindo. E, igualmente ele está preparando 2 canais para a grande fome que está vindo, que é ficar no arrebatamento. Então, se preparem para a grande fome e seca que está vindo, que é depois do arrebatamento, que não é fome de comida, mas sim da palavra do Senhor. E Yahushua, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Mais uma vez aqui, né, o Espírito Santo usando Yahushua para falar, que Yahushua significa palavra, então a palavra do Eterno estava falando, que é para deixar por agora, que assim convém ser cumprido toda a justiça. Ou seja, o que o Eterno disse lá no passado, tanto dos patriarcas até os discípulos e os apóstolos, é o que ele vai cumprir. Ele falou no povo anterior, que é os patriarcas, de que ele mandaria sua promessa, que era o seu filho, e seu filho veio. E depois o seu filho profetizou que Jerusalém seria destruída, e foi destruída. E depois o Espírito Santo usou os seus discípulos para profetizar sobre o arrebatamento e o fim do mundo. E é o que está acontecendo. E agora o Espírito Santo está profetizando através dos 2 canais Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, falando que o arrebatamento está chegando e está falando que as pessoas precisam dar a vida depois do arrebatamento. E é o que vai acontecer. Desde o princípio da terra ele sempre cumpriu o que ele disse. E por que ele não cumpriria agora? E sendo Yahushua batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito do Eterno descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa parte aqui, ela entra muito no sonho que o Eterno me deu para que vocês pudessem entender.
Já foi contado uma vez aqui nesse canal e eu volto a contar mais uma vez de uma forma resumida. No sonho que o Eterno me dava, era em um dia totalmente normal, não estava acontecendo nada, não tinha nada para falar, gente, que dia estranho. Era um dia de nuvens, céu azul, ensolarado. E nesse dia, no caso do sonho, eu corria com meus amigos aqui para casa, porque eu sabia que a minha casa era um lugar de proteção, que no caso no sonho simbolizava que vocês precisam correr para o canal Espírito Santo Ministra e Existe na Lâmpada, que é um lugar de proteção. E nisso eu falava com os meus amigos dentro do sonho que eles precisavam se arrepender dos seus pecados para que eles pudessem ser salvos. Mas antes que eu explicasse para eles o porquê que eles precisavam pedir perdão, eu começava a falar em língua sem a minha vontade. E os meus amigos ficavam me olhando sem entender, até que dava o arrebatamento e eu sumia. E essa parte aqui de Yahusha é um simbolismo para o arrebatamento, que antes de chegar a época do arrebatamento, ou no mesmo dia, depende de como o Eterno quiser dar esse arrebatamento, ele vai dar um sinal muito forte. Misteriosamente, muitas pessoas vão começar a falar em línguas ao mesmo tempo. E aquela pessoa que se atentar para essa oração em língua que está sendo dita, ela vai começar a clamar o Eterno e pedir perdão pelos seus pecados, e ela pode subir. E aquela pessoa que ela não se atentar para isso que está acontecendo, né, vendo pessoas falar em línguas, vendo o céu aberto aí, ela basicamente vai ficar no arrebatamento. Porque quando Yahusha foi batizado, todos viram uma pomba em forma corpórea descendo em Yahusha, e ele foi batizado. E quando der o arrebatamento, todo mundo vai ouvir, ou até mesmo ver, as pessoas falando nesse outro idioma celestial, e vai vê-las sumindo instantaneamente. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui vai ser a voz que todo mundo vai ouvir. Vai ouvir o povo do Eterno, a rocha, né, a pedra, gritando lá em outro idioma e profetizando alguma coisa, e muitas pessoas ouvindo essa oração em língua. E que pena para aquela pessoa que não se atentar para este dia. Então foi conduzido Yahushua pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Essa parte aqui, onde o Espírito Santo conduz Yahushua, é que o Eterno ele vê que você já está preparado para dar a vida. Vamos dizer assim, né? Que você entendeu toda a mensagem, mas você ainda não está preparado para dar a vida. Se você sair por sua própria conta e risco, é possível que você acabe negando o nome de Yahushua, negando sua salvação. Mas quando você estiver totalmente cheio da palavra e preparado com o entendimento renovado e suportar toda a dor que vier, então o próprio Espírito Santo vai te conduzir a sair da sua casa para você dar a vida. Porque ali não vai ser mais você no teu corpo, mas vai ser a palavra te usando para realizar esta obra. Porque nas Escrituras fala que todas as obras são manifestas no Eterno. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, quando você estiver cheio da palavra, você vai ser conduzido para fora da sua casa. Você vai estar preparado. Porque a tentação só veio depois de 40 dias e 40 noites. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho do Eterno, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. Vocês podem ver aqui nas Escrituras que o inimigo ele é extremamente inteligente. Ele não é burro como vocês pensam, porque ele é tão inteligente que foi mais esperto do que vocês a ponto de fazer vocês caírem no arrebatamento. E por que está sendo dito isso aqui, né? Porque comer uma comida não é pecado. A questão não era que o demônio queria saber se Yahushua realmente era filho de Deus, mas a questão era que o demônio queria enganar Yahushua para ele transformar a pedra em pão. Então quer dizer o que no tempo de quem vai ficar no arrebatamento? Que o inimigo ele vai usar estratégias para te tentar enganar a sair da palavra. Porque negar o nome de Yahushua não significa gritar em voz alta: eu nego Yahushua e acabou. Não, o negar Yahushua é através de obras também. Através dos seus gestos, através de expressões e por aí vai. Porque se você não está convicto da sua salvação, o inimigo sabe. Ele consegue ver na sua expressão que tem um temor ali de que eu não vou conseguir. Então se ele está vendo isso na sua expressão, ele vai usar exclusivamente isso que você está dando para ele contra você. Então quando você estiver preparado, você não pode chegar lá com dúvida, não pode chegar lá vacilando, não pode chegar de jeito nenhum. Tem que ser com a mente muito focada no que você quer. Porque se Yahushua tivesse obedecido o diabo aqui transformado uma pedra em pão, ele teria perdido a salvação juntamente com a gente. Então você vê aqui que Yahushua ele foi mais eficaz do que o próprio Satanás. E também a palavra vai te dar essa percepção para você perceber o engano do inimigo.
Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho do Eterno, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então aqui você consegue ver muitas coisas, mas calma aí. E disse-lhe Yahushua, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Eterno. O que essa parte quer dizer, né? O Espírito Santo vai explicar para vocês de uma forma muito óbvia. Que o inimigo ele vai introduzir coisas que você vai precisar fazer manualmente com o seu corpo. Como assim, vocês perguntam, né? Imaginem o seguinte caso, fechem os olhos para vocês terem um entendimento óbvio. Imagine que você tem que sair de casa, imaginando assim. Só que você vê o demônio lá e ele começa a falar para você que você precisa andar por esse caminho e se você não andar por esse caminho, você está negando o nome de Yahushua. Só que nesse caminho tem um monte de pedra, vidro, caco, metal, ácido, muitas coisas assim cortantes e que machuca. E o demônio disse isso, que você precisa andar por esse lugar até chegar na cadeira de tortura. E se você não for, você está negando o nome de Yahushua. Então aqui é o que o Satanás estava fazendo com Yahushua. Se tu realmente é o filho de Deus, joga daqui de cima, eu quero ver. Mas Yahushua disse, eu não vou tentar o Senhor teu Deus, o teu Eterno. Então, é o que vai acontecer com vocês também. Eles vão colocar todo tipo de empecilho para que vocês não cheguem na cadeira de tortura. Porque lembrem-se, negar o nome de Yahushua não significa negar só com a boca, mas com as obras. E lembre também da expressão, se você apresentar qualquer tipo de temor ali, exclusivamente é isso que o demônio vai usar contra você. Se você apresentar medo, temor, raiva, alguma coisa do tipo, é isso que ele vai usar contra você. Então você precisa ir na hora que a palavra mandar. Quando você realmente estiver cheio, é aí que você sai. Porque se você tiver com um pontinho de dúvida dentro de você, eles vão aproveitar desse pontinho de dúvida. Porque a dúvida é o pior inimigo do homem. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yahushua, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Altíssimo a adorarás, e só a ele servirás. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, né, para você que ficou no arrebatamento? Que depois que o demônio torturar o teu corpo, ele sabe que se ele continuar a tortura, você vai morrer. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar um óculos de realidade aumentada muito forte, assim, que vocês não fazem ideia. Eu diria, assim, que esse óculos, tem uma proporção tão real a ponto de você perder a noção do que é real e não é. Porque você vai ter os 5 sentidos lá dentro. Você vai conseguir ver, vai conseguir provar, vai conseguir sentir com a pele, vai conseguir tocar e ainda vai conseguir ouvir. Vai sentir o calor, vai abrir a boca, vai sentir as coisas que entrarem pelo paladar e qualquer outra coisa. E esse demônio ele vai usar esse mundo imaginário, muito real, a ponto de você querer trocar o mundo real por esse objeto aí que é temporário. Então ele vai te apresentar o maior poder dele. E se você for enganado dentro desse óculos de realidade aumentada, você também está negando o nome de Yahushua, porque você precisa negar a sua vida até dentro desse óculos. Porque você negou a sua vida na carne, não fazendo a sua vontade, e agora você precisa viver espiritualmente dentro do óculos, que é aonde você vai negar também ter uma vida dentro do óculos. Porque ele simplesmente pode te colocar num mundo fantasioso, estilo anime, pode te colocar dentro de uma história que você gosta, pode te colocar dentro de um jogo muito bom, pode te colocar para fazer uma atividade de lazer como ir à praia, pode te colocar dentro de uma boate de festa, pode te levar para dentro de um planeta, pode te levar a viver uma vida no estilo Star Wars, ele pode te levar para qualquer outro canto e pode te transformar em um deus dentro desse óculos. Então o demônio ele está te apresentando todo o poder e a glória dele ali, e você precisa negar até isto. E outro ponto também é que o inimigo ele pode usar o óculos virtual, mas não para ir no mundo fantasioso, mas ele pode ir dentro da tua mente para usar as tuas memórias contra você, como uma pessoa esquizofrênica, aonde o demônio dentro da pessoa começa a falar no ouvido dela, ela não quer ouvir, e esse demônio sempre traz alguma coisa da vida dela. Então, dentro desse óculos, você vai estar dentro da sua mente, e na sua mente vai ficar passando vários momentos onde você negou a palavra, onde você tinha chance de ser salvo, e o inimigo do teu lado ali te enchendo o saco e falando um monte de coisa para te tirar da palavra do Eterno. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Então quando você passar pela tortura, pelos óculos, os anjos vão vir para te servir. No caso, eles vão te tirar desse mundo e você vai embora viver para sempre com o Eterno e com nós,
e com quem mais participou desse canal. Yahushua, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Aqui, o Eterno faz entender através da sua palavra que João, estando preso, é ele preso nesse mundo, que ele estava prestes a ser libertado. Porque na história de Yahushua, no Evangelho de Mateus, João, ele morre. Quer dizer o quê? Ele morreu para esse mundo e foi levado daqui. Então, quando João estava preso, o Espírito Santo em João estava preso, ele ia morrer para ser salvo. Então, era o arrebatamento que ia acontecer. E Yahushua já ficou sabendo que o arrebatamento estava próximo. Não necessariamente Yahushua, mas a pessoa que está ouvindo esse canal está sabendo que o arrebatamento está próximo. E quando João morrer, significa o arrebatamento deu e você ficou. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, raiou a luz. Então aqui você consegue ver, né, que todas as escrituras estão exclusivamente falando com você que ficou. Tu que estava assentado nas trevas, estava sem luz, sem salvação, a salvação veio para você que está ouvindo, não é para qualquer outra pessoa, é você mesmo. O Eterno podia muito bem ter deixado você por aí, você morria, parava no lago de fogo e acabou. Mas ele quer você com ele, então você precisa sair desse estado de morte, sair desse estado de trevas e ir para a luz. E o único jeito que o Eterno encontrou era dando um arrebatamento, porque você estava tão acostumado com o mal que para você a notícia de ouvir que 3 pessoas morreram na tua frente era tratada como uma coisa comum. Isso porque através da TV, dos filmes, do rádio, do noticiário, eles introduziram uma ideia comum dentro da sua mente, a ponto de que você ouve uma coisa trágica e automaticamente você associa como se fosse uma coisa comum. Então você perdia o temor que antigamente as pessoas tinham. Basicamente, os demônios te transformaram numa imagem igual a eles. E através da palavra do Eterno, ele te tira dessa zona de morte e te traz a luz, a salvação. Desde então, começou Yahushua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso daqui é o que o Eterno está falando para o nosso tempo agora, de que ele já trouxe a palavra, ele já trouxe o entendimento e ele já trouxe o reino, que é o entendimento, ele trouxe a salvação. E se você se atentar para isto, você será salvo, mas se não se atentar, vai ficar no arrebatamento. E a sua última chance é dando a vida, que agora é na próxima vida que o Espírito Santo está trazendo, que é o canal Azeite na Lâmpada. E Yahushua andando junto ao mar da Galiléia. Mar significa povos, nações e línguas. Viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque era pescador. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram-no. Essa parte aqui, o Eterno fala para vocês de um jeito bem simples, não há segredo, de que vocês estavam vivendo a vidinha de vocês, dava o arrebatamento e o próprio Eterno vinha chamar vocês para a salvação. Então Pedro, João, Tiago, Zebedeu aqui, eles estavam lá perdidos, deu o arrebatamento e chamou. E esse Pedro, Tiago, João, Zebedeu, André, são vocês, os 12 discípulos que ficaram no arrebatamento, é você que está ouvindo. O Eterno está te chamando para seguir. E quando você ouvir a voz do Eterno, você vai obedecer na hora. E percorria Yahushua toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, basicamente, o Eterno fala aqui que o evangelho veio antes do arrebatamento e curou todo mundo dos pecados e levou no arrebatamento. E agora ele veio mais uma vez para curar você no arrebatamento. Você que ficou no arrebatamento é porque você está enfermo ainda, está com pecado, está com um monte de coisa dentro de tu. E o único jeito de tirar esse pecado é você dando a vida, de um jeito bem óbvio. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, basicamente, o Eterno fala para vocês que no dia do arrebatamento, todo tipo de gente vai ser trazido a ele. Não importa o que você foi no passado, você vai ser trazido até ele
e ele vai te curar de qualquer coisa que você tenha. E seguiu uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Ou seja, quando der o arrebatamento, o Eterno vai chamar todo mundo para ele mais uma vez. Então você que está ouvindo esse canal, o Eterno te chamou. E se ele te chamou, significa que para você existe salvação. Mas é claro que tudo isso que está sendo falado aqui sempre vai depender de você. Se você não aceitar, o Eterno não pode te ajudar. Mas se você aceitar, ele vai te ajudar. Mas lembre-se que a salvação, ela começa de dentro para fora. Enquanto você não querer a salvação, não querer ser salvo, isso nunca vai fluir para fora. Não dá para o Eterno te salvar quando você não quer ser salvo. Não dá para o Eterno te salvar quando você tem dúvida da sua salvação. Ou você vem para o lado dele, ou você fica no lado dos inimigos.